Yeah, hey. Se está chilling na dinheiro original, Rubadub style ghetto voice. Rufma selecta. Salve galera, eu sou o Mauro, Junior Toaster. Me chamaram aqui para participar desse projeto aí sensacional. Eu vou estar podendo contribuir aí com a minha especialidade aí, que eu sou engenheiro de som, sou técnico de áudio, técnico de mixagem, também tenho sound system, sou DJ, sou selecta. E eu vou estar fazendo o que eu sei fazer de melhor na área, que é pós-produção de reggae e dub, remixagem. Bom, então, esse reading chegou aqui pra gente, é um reading do Mr. Ites, produtor brabo aí, parceiraço aí do ABC Paulista. Ele mandou as faixas separadas pra gente, todo in the box, né, que é como a gente chama quando a gente trabalha só com um computador. E aí ali a gente abriu, foi dando um tratamento ali, a gente equalizou um pouquinho, pra gente conseguir também ir abrindo espaço, né, na mixagem. A gente tem que fazer todo mundo caber ali num quadro, ali numa pintura sonora, vamos chamar assim, né. A mixagem, ao mesmo tempo que é um processo artístico, ela também é um processo técnico, né, então a gente faz alguns ajustes técnicos e aí faz alguns ajustes artísticos. E aí depois, na hora que tá da hora, aí a gente começa a fazer o processo analógico, né, que é esse lance da cultura do reading, das bases, né? Tem, por exemplo, tem bases do Studio One que foram gravadas nos anos 60, que as pessoas regravam até hoje, fazem versões, e artistas novos, igual o Studio One nem existe mais, assim, né? Até existe a instituição e tal, mas até hoje aquelas bases estão aí, e outros artistas já nasceram e já estão trabalhando ali em cima daquela base que já está aí mais de 40, 50 anos. A gente, quando está na pós-produção do estúdio, a gente que escolhe ali, né? Agora vai entrar só a bateria, agora vai entrar só a base. E aí em cima da letra você vai esculpindo o reading. Na verdade que é na própria pós-produção que a música, que a canção é completada, assim, né? O engenheiro de áudio, ele também tem uma função ali da composição, do arranjo ali, né? Da música e tal, né? Então isso é uma parada que é bem característico aí do reggae, da cultura do reading, assim, né? Isso, a mixagem é isso, né? A gente tem todos esses canais separados e a gente vai transformar todos esses canais em 2 canais só, né? A gente tem, por exemplo, as plataformas de streaming, o CD e o vinil, a gente chama de fontes estéreos, né? Você tem o canal esquerdo e o canal direito, que é igual ao nosso corpo humano, né? A gente tem o ouvido, né? Quando a gente coloca o fone de ouvido, tem o lado esquerdo e o lado direito. Você tem um mini system, qualquer sistema de som mais simples, o do carro e tal, são 2 caixas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Aí a gente pega todos esses instrumentos, e que são vários canais, e transforma eles em 2. A gente vai misturando, né? E a gente faz um equilíbrio, porque a gente não pode deixar todos esses instrumentos com volumes aleatórios, né? Tem que estar uma mixagem homogênea, bem equilibrada. Não pode ficar, se eu jogar tudo para a esquerda, o lado direito vai ficar vazio. Então tem que pôr um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, para a gente chegar num equilíbrio ali, né? Então a mixagem é justamente essa arte aí para pintar ali uma paisagem sonora, né? Quanto mais alto você deixa alguma coisa, mais na cara, mais na frente fica o elemento ali. Quanto mais baixo, mais no fundo. Então a gente tem essa profundidade, né? Perto e longe, esquerda e direita. Então a gente cria como se fosse uma paisagem 3D com um som na hora da mixagem e a disposição ali, o que você quer mais perto, mais longe. Bom, então, como estava dizendo aí, né, a gente mixou, primeiro a gente faz uma etapa no computador e depois na mesa de som, né? Então é como se a gente tivesse 2 mesas de som. Uma que é a digital e a outra que é a analógica, né? A digital, ela nada mais é do que uma simulação do que a analógica, né? Primeiro vieram as mesas de som e depois os programas de mixagem. Então, da mesma forma que eu tenho ali um botão de volume, na mesa eu também tenho um botão de volume, né? Que é o fader. E aqui a gente tem os knobs, os auxiliares e os equalizadores da mesa, né? Uma das coisas que eu percebi assim é que geralmente quando a gente quer corrigir, né, um som, alguma coisa, a gente escolhe ali uma frequência que a gente quer e a gente acaba colocando. No digital, quando a gente está adicionando frequência, a percepção que eu tenho é que é muito mais agressivo, assim, pro meu ouvido, assim, pelo menos eu acho, dependendo do tipo de equalizador, do tipo de instrumento.
Agora, quando a gente está no mundo analógico, né, como, por exemplo, essa música foi gravada toda num computador e ela a bateria, os instrumentos, eles são todos no domínio digital. Quando a gente passa para o analógico, o que era digital passa a virar eletricidade, né? Então, o som que está no computador, ele é desdigitalizado, vamos dizer assim, transformado num sinal elétrico novamente, ele passa pelo circuito da mesa e a mesa transforma aquele som num som audível que é para a gente escutar, né? Que não é mais dados, né? A gente está ouvindo o som da eletricidade mesmo, assim, né? E aí quando a gente adiciona esses artifícios no equalizador, o som vem muito mais rico, vem muito mais encorpado, né? A gente usa esses termos, mas é muito mais a sensação que aquele som acaba causando na gente, assim, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o som da bateria, eu vou dar um play aqui, vou mutar os outros canais, vou deixar só a bateria. Assim é a bateria equalizada, com os equalizadores da mesa. Agora eu vou tirar os equalizadores da mesa. Agora eu vou colocar. Então, a própria sonoridade dos equipamentos, ela vai engordando e trazendo essas texturas, né? A gente meio que acaba fazendo uma harmonização dessas texturas que os equipamentos entregam pra gente, assim, né? Tudo que eu estou fazendo aqui, você consegue fazer na sua casa só com um laptop, por exemplo, né? E existem plugins que simulam a Space Echo, existem plugins que simulam compressores que custam milhares e milhares de reais e que você não precisa ter esses equipos para você conseguir atingir essas sonoridades. A questão é que os equipamentos analógicos, eles têm como se fosse uma característica, uma textura que é especial deles, assim, né? Você passa o som ali na mesa, a hora que você escuta a volta dele no computador, ele chega diferente, alguma coisa ganha, assim. E eu, por gostar muito dessa sonoridade dos estúdios da Jamaica, dos estúdios lá de Londres, o pessoal que produz reggae e dub, a gente foi atrás, porque na época deles não existia ainda das músicas que a gente é acostumado a ouvir, que são nossas referências, né? Ainda não tinham os programas de áudio, estava começando ainda, os programas não é como eles são hoje em dia. E os recursos que eles tinham eram as mesas, eram os efeitos externos e tudo mais. Então, a gente vai pesquisando, você vê fotos, né, do pessoal nos estúdios deles das antigas, você fala, ó, eu sou assim, quando eu vejo as fotos dos estúdios, eu falo, aquele equipamento lá, eu sei qual que acabei de ver uma venda aqui no Mercado Livre, tá valendo tanto, achei um cara vendendo um quebrado por muito barato. Então a gente vai acabar garimpando e pesquisando esses equipamentos. Mas com o seu computador, você já consegue chegar numa sonoridade bem satisfatória, né? E às vezes o consumidor final, ele não vai perceber muito, essa mixagem foi feita por plugin, essa mixagem foi feita analógico. Aí eu acho que é muito cada produtor com o seu processo criativo, cada um usa as ferramentas como acha mais confortável, né? Não é nem que existe uma melhor e outra pior.